Boa noite. Boa noite, Rafael. Nicole, boa noite. Vamos chegando, turma. Seu Zé Maria, boa noite, seu Zé. André. Muito bom, gente. Vamos começar mais um bate-papo legal. Dê uma água pra fazer, por favor. Vamos começar mais um bate-papo legal. E Rafinha, boa noite. Bate-papo legal hoje, mais que especial, com um grande amigo que a política me deu, que foi o Alê. Ali as eleições de 2020 me deu o Alê como presente, como um grande amigo que as eleições me proporcionou. Vou convidar o Alê aqui de uma vez, que a gente já começar a conversar. Alê. Boa noite, Trozóiba. Minha esposa Natália, boa noite a todos. Vamos começar. Já convidei aqui o nosso convidado de hoje, Alê Ferraz, vereador de Governador Valadares, um grande amigo. Alê. Fala, meu amigo Adeildo. Fala, Alê. Bom demais, meu chefe. Bom demais falar contigo. Deu certinho? Como é que tá o áudio, Alê? Muito bom poder estar aqui participando. Deu uma travada, Alê. Vamos ver a conexão aí, como é que tá. Deu uma travada aí, Alê. Você melhorou o áudio? O meu melhorou, o meu agora tá 100%. Então pronto. Meu também ficou top. 4G é melhor. Estabilizou. Estabilizou. Isso aí. Parceiro, primeiro, vamos começar a trabalhar, porque nós temos aí uma horinha de bate-papo. E eu tenho certeza que muita gente quer perguntar e a gente vai tentar responder. Nós vamos responder todas as perguntas, né? Vamos tentar, não, nós vamos responder. Primeiro, Ale, quero te agradecer, tá? Pela participação. Eu estou com um projeto, Ale, eu estou com um projeto de fazer lives. Essa já é a quarta live que nós estamos nesse projeto aí, da importância, né, do processo eleitoral, da prestação de contas eleitoral. E aí a gente está linkando essa importância com os parceiros. Já falei com o doutor Alan Toledo, fiz uma live sozinho de vários assuntos. Semana passada, um papo muito legal com o David também, da parte de marketing, de publicidade. Assim, foi deu uma aula boa para nós. Então, hoje, minha ideia contigo hoje aqui, irmão, a gente ter aquele bate-papo de troca de experiência aqui, do ponto de vista do contexto mesmo de campanha eleitoral, sabe? Você que não tem experiência no assunto. Deixa eu só apresentar aqui, gente, para quem não conhece o Alê, a turma aqui, da minha turma que está participativa e não conhece o Alê. O Alê é vereador em Governador Valadares, já é 2 mandatos, o segundo mandato agora, hein, Alê? Foi eleito em 2016, para a gestão 2017-2020, e agora o segundo mandato, 2021-2024. Na primeira eleição, né, 1.479 votos, tá certo, Ale? E na segunda eleição, 1.968 votos, sendo o terceiro mais votado de Governador Valadares. Então, o Ale tem uma experiência muito boa para passar para a gente essa questão da campanha eleitoral em si. E aí nós vamos aproveitar, né, esse momento aqui. E o currículo do Ale é o seguinte, ó, bacharel em Direito, então, doutor Ale Ferraz, empresário, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da CCJ aqui da Câmara de Governador Valadares. A pauta principal do Alê, porta-voz da causa animal de Governador Valadares. Todo mundo aqui sabe, né, que o Alê é o defensor dos animais. Autor e presidente da comissão que mudou o sistema de abertura de empresas em Governador Valadares. Autor da lei que instituiu o Programa Municipal de Transparência e criou o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Autor de leis de instituição do Programa de Compliance. Relator da CPI Transporte Público, autor da lei que recolhe animais de grande porte de rua, reduziu os acidentes nas vias dos Valadares e, além de tudo, um grande comunicador com a população. Esse é o nosso convidado, esse é o Alê Ferraz, um amigo que a política me deu, que eu tenho uma grande honra de tê-lo aqui conosco. Alê, faça suas considerações iniciais, irmão, e seja bem-vindo. Obrigado, Adeildo, pela oportunidade. Realmente, eu acho que a oportunidade foi minha de te conhecer, né? Eu sei que você não faz campanha, não cuida da parte contábil aí de muitas campanhas em Valadares, e você me deu a honra de ser uma das 2, 3 que você ali cuidou da parte contábil, né? E
e ter uma pessoa com o seu conhecimento, com a sua clareza, tranquilidade de passar as informações, faz a nossa campanha ficar mais leve, né? O Alan Toledo entrou aí, acho que eu tenho os melhores do meu lado, né? Eu tenho o Adeildo na contabilidade e o doutor Alan Toledo aí no jurídico. Eu acho que esse é o primeiro recado que a gente tem que dar para todo mundo, né? Escolher caminhar com os melhores. Então, a gente, primeiro, né, Deildo, agradecer a todo mundo aí que está começando a entrar na live aí, né? O doutor, o Coronel Hélio, toda a turma aí que está nos acompanhando aí, José Maria, são os parceiros que a gente vai, né, caminhando aí. Ale, cortou um pouquinho. A importância nossa é Alguém justamente te essa, ligou, né? doutor, né? A impor- eu nunca pensei em entrar na política, né, Deus? A gente sempre ficava criticando as pessoas, reclamando de tudo, mas a gente veio daquele movimento de jovem de ocupar a política, né? De trazer as pessoas de bem para participar da política. Então a gente não pode ficar na indignação, a gente tem que partir para a ação. Então, lá em 2012, eu ajudei amigos a serem candidatos. Em 2014, ajudei o Caio a ser eleito com mais de 100 mil votos. E aí, em 2016, com esse movimento de liderança que eu fui adquirindo ao longo do tempo, a turma falou, vamos lá, chegou sua vez. E a gente ficava bastante receoso, né, Deus? Porque realmente a decisão de se entrar para a política não é uma decisão fácil. É uma decisão de se abdicar muito, né? Hoje, por exemplo, eu saí de casa 8 horas da manhã e a agenda eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça 2 horas da tarde, 3 horas reunião na Procuradoria Fiscal, 4 horas reunião no Conselho Municipal, agenda de manhã toda voltada aqui nas demandas que a gente vai resolvendo, às 18 horas reunião ordinária na Câmara, né? Nós vereadores em Valadares, os 7 primeiros dias úteis eles são das reuniões ordinárias. E aí voltamos os projetos que voltaram, li os pareceres da CCJ que eu tinha que ler, fiz requerimentos e vim correndo aqui para a gente participar dessa live. Né? Então, o dia é bastante tenso. Então, quando você decide entrar para a política, você tem que saber que você entrou para a opção sua, então você tem que fazer direito. Você, né, você fica muito ausente da família, dos seus próprios negócios, né? Você não consegue dar aquela atenção que você deveria, e a iniciativa privada realmente é um lugar de você ganhar dinheiro. Então, a política é um lugar de doação. Né? Então, é um desabafo inicial aí para todo mundo que está nos assistindo aí, que na verdade quer candidatar, né? Ele tem que refletir bastante, né, Deus? Se realmente é isso que ele quer, essa é uma doação. Política Porque não é tem. uma vida fácil de que. Não é esse glamour todo, né, Ale, que às vezes muitos acham que é, né? Na verdade, tem muito detalhe importante, muitas decisões que às vezes não é consenso com todos, e você tem que se posicionar ali. Às vezes, até os próprios amigos, os vizinhos não concordam com a sua decisão, mas por um bem da maioria, você tem que decidir pela maioria, né? Pela sua convicção de voto e tudo mais, né, Ale? E somente você sendo candidato é que você vai concordar 100% com a votação da pessoa, o posicionamento. Então, quando você declara um apoio a uma pessoa, você jamais vai imaginar que ela vai votar 100% com o que você acredita, né? Isso aí não existe. Ale, mas parte do princípio, por exemplo, sempre os vereadores, ou pré-candidato que vem conversar comigo aqui no escritório, normalmente vem na ideia assim, de pensar do planejamento, estruturar, né, um planejamento de campanha, porque se você está numa campanha sem nem planejá-la, o básico, né, e nós vamos conversar isso daqui a pouco, isso já entra com um problema sério aí na sua campanha, né? Então, o mínimo você tem que fazer, o básico tem que ser feito, o planejamento de estratégia de campanha, toda essa situação. Quando você decidiu lá naquela primeira campanha de 2016, você chegou a ter esse cuidado, ou você já entrou assim, sem ter esse cuidado e já foi logo de cara encarando o processo eleitoral? Adeildo, a gente é tido como Só um uma das detalhe, campanhas mais. porque em 2017, 17, não, 20, né? Nós encontramos 20. Em 2020, quando nós encontramos, naquela ocasião nós tivemos que refazer uma série de situações para poder ajustar o processo. Isso mesmo. A campanha, né, a gente é tido referência no meio político como uma das campanhas organizadas, um mandato mais organizado, que se preocupa com a parte jurídica, com a parte contábil.
né? Então, a gente tem esse currículo. Mas de 2016 para 2020 a gente melhorou muito, até mesmo porque a minha campanha de 2016 era uma campanha de juventude, é uma campanha dos jovens ocupando espaço, né? E era muita coisa nova. Depois que você tem um mandato, as coisas mudam muito. A cobrança é maior, né? O seu volume de campanha aumenta. Aquele amigo seu ali que vinha todo mundo no oba-oba, já está todo mundo grande, trabalhando, não tem mais tempo de estar envolvido com você, aí você tem que profissionalizar um pouco. E graças a Deus, né, a gente teve a oportunidade aí de, né, tive a ajuda profissional sua, do Alan Toledo, do David que participou da live. Então, assim, eu sempre procurei caminhar com os bons e é perto dos bons que a gente sempre vai estar melhor, né? Então, isso aí já é uma característica. E a gente recentemente, né, David, não pode esconder a realidade que é próxima nossa. Valadares, esse mês, tem um vereador novo na Câmara, porque um colega nosso recentemente teve um descuido de preencher um documento errado e ali, né, ganhou nos votos e perdeu na justiça. Isso é Outra um... questão, Pode continuar. vereadores em Belo Horizonte. O Nicolas hoje é deputado federal, mas se ele não fosse candidato a deputado federal, hoje ele seria um vereador de Belo Horizonte cassado, que a chapa dele de vereador, né, tinha laranjas, candidatas mulheres que não tiveram nenhum voto. A culpa é do Nicolas? É do Nicolas também, porque ele tem que saber em qual partido ele está filiando e as pessoas que estão à frente desse partido, se elas estão tendo um cuidado mínimo eleitoral, que é de montar uma chapa dentro das regras eleitorais, que se muda a cada eleição, o que é pior, né? Você tem um cara que sabe a regra do jogo em 2016, a de 2020 muda, e a de 2024 vai mudar ainda mais. Então a gente tem que estar sempre buscando estar do lado dos melhores, porque às vezes ganha na urna e perde em detalhes. E e ganhar na urna, assim, a eleição, a gente sempre fala que não tem jeito, alguém vai ganhar, e uma boa parte não vai conseguir ser vitorioso. Então, a derrota era eminente no processo. Agora, você ganhar e não levar, ou ganhar e levar no início, ter que sair no meio do processo, é mais doloroso ainda a situação. E aproveitando esse gancho seu, por exemplo, do próprio exemplo que você deu, tanto do Nicolas quanto do vereador daqui de Valadares, foram dois erros primários, né? O do Valadares primeiro foi um erro primário, um erro, faltou ali um cuidado, um zelo maior na preparação dos documentos. Eu tenho falado isso desde lá do início, desde o nosso primeiro bate-papo, dos atos preparatórios para a campanha eleitoral. Tanto é que, inclusive, eu vou dar uma aula nesse sentido agora no mês de dezembro, pelo Google Meet. Então, justamente isso, dos atos preparatórios. O que são esses atos preparatórios? Esse processo inicial. Não basta você querer ser candidato. Não basta, eu gosto, eu sou defensor dos animais parte 2, que o Alê do parte 1, eu sou do parte 2. O Alê defende os animais de porte maior, você é o defensor dos animais de porte menor. Então já vou encarar uma campanha eleitoral, vou lançar meu nome na próxima eleição? Não. Pô, se você tiver todos os requisitos mínimos, tiver seguido todo o princípio da elegibilidade, todas essas questões, ótimo. Mas ainda assim você tem que tomar outros cuidados, como a sua questão de documentação, a questão do partido que você está afiliado, se aquele partido, é o caso que aconteceu com o Nicolas, né? Ele é culpado? De certa forma, sim. Porque se você tiver esse cuidado, né, esse zelo, eu tenho falado muito isso aqui com a turma, assim, para ficar bem seguro. Olha, a campanha eleitoral, a formação da chapa, é regra ter 30% um sexo de gênero, né? Então, normalmente, a gente tem falado aqui que é do sexo feminino pela questão de mulheres menos no processo eleitoral. Então, é comum ser necessidade da mulher. Se você não tiver esses 30% dessa chapa, para você fazer uma chapa completa, você não vai conseguir ter candidato. E se você assim, não, vou só apresentar aqui uns 3 nomes, que seja a quantidade que for necessária, e só vou apresentar esses nomes e vou concorrer a chapa, você corre o risco que o Nicolas correria se tivesse hoje, enquanto vereador da cidade de Belo Horizonte. Então, e hoje o TRE, o TSE, está muito nesse sentido de candidato laranja, eles estão muito firme com isso. Não tem deixado para depois essa decisão, não, tem sido mais firme nessas decisões e encaixado chapas inteiras. Então, pega agora uns 90 dias para trás, teve uma eleição
numa cidade do Nordeste, para 5 cargos de vereador, porque caçou a chapa inteira. Então, tem uma eleição para preencher essas 5 vagas. Então, aí você que quer ser candidato, olha, o Ale teve esse cuidado quando ele foi candidato em ver quem são os filiados do partido. Então já vai a primeira dica aqui nesse processo, nessa live nossa. Você quer ser candidato, cheque como é que estão os filiados do seu partido. Verifique se realmente seu partido vai conseguir formar uma chapa completa, com a quantidade necessária de 70% a 30%. Porque se você não tiver, não tem todos, vai ter só um pouco. Alguém vai ficar de fora. Então pode ser que seja você o não escolhido, porque talvez naquele partido já tem outros candidatos, já teve em outras campanhas, que certamente talvez terão uma preferência naquele momento ali. Né, Ale? Eu acho que esses 2 pontos, eu acho que extremamente importantes que você pontuou aí, que acho que é só para dar uma enfatizada aqui com a turma, né, Ale? Não, com certeza. E é por isso que a gente está do seu lado, você orientar a gente nessas questões. E é um tema que eu gosto, viu, Ale? Eleição é uma adrenalina diferente. E você pega a eleição de 2020, governador Valadares, né? Eu tinha colegas com mais voto que eu na eleição de 2016, um mandato maravilhoso, que era o Coronel Wagner e a Iracy de Matos, optaram, né, pelo mandato ali independente, foram atrás do seu partido, montaram sua chapa de vereador, mas o partido não fez o mínimo de voto. A regra do jogo é clara. Então, a gente tem que ter uma soma de votos na legenda para o mais votado ser eleito, ou 2 cadeiras, ou 3 cadeiras, ou 4 cadeiras. Então, né, acabamos aí perdendo os 2 colegas com a capacidade, né, de representatividade da população altíssima por questões partidárias. E a regra do jogo agora para 2024 ela é ainda maior. Mais outros partidos, uns 4 partidos hoje, se fosse a regra de 2024, se estivesse valendo 2020, não estariam, que vai ser um corte de 80% do quociente. Quem não fizer 80% do quociente na somatória de chapa, que é um outro assunto mais específico, não vai nem disputar, né, as vagas. E quem fizer acima de 80%, até 99%, vai ter que disputar com 20% da questão do quociente eleitoral, que nós estamos falando de em torno de 1.250 votos. Então, até a matemática da regra eleitoral vai fazer toda uma diferença aí na escolha do partido, né? E é onde cada vez mais está fortalecendo os partidos com candidatos com mais votos, né? Aquele partido pequeno está sempre sendo eliminado. Isso a gente está falando de uma realidade de uma cidade do tamanho de Valadares, né? Cidades menores, isso tem pouca relevância, porque lá é 2, 3, 4 partidos no máximo, né? Aqui nós estamos falando de 15, 18 partidos. Olha, não é tão só 2 mais não. Eu já trabalhei em campanha de cidade menor aí, com 10 partidos e disputando ali. Porque acontece, um detalhe ali que aconteceu na eleição passada, eu vou repetir agora, vai ser menos agora, mas pode ser que tenha até mais partido nesta, por quê? Porque diminuiu a quantidade de candidatos. Que agora é só 100% mais um no número de cadeiras daquele município. Então, vou dar um exemplo de um município próximo da gente aqui, Alpercata. Lá são 5 mil e poucos habitantes, então lá é 9 vereadores. Então, todo o partido de Alpercata, por exemplo, vai poder lançar só 10 candidatos. E aí, o que vai acontecer? Então, e normalmente essa cidade pode pegar, tem 40, 50, até 60 candidatos. É uma média, assim, mais ou menos, o que acontece nessas cidades menores. Então, são 6 partidos. São 6 partidos que disputarão. Qual o detalhe disso, Ale? A questão são 6 partidos, então o grupo de pessoas de 70% e 30%, cota de gênero, é por 6 partidos. Então, aquelas pessoas, mulheres, né? A gente sempre usa a palavra mulher, mas já deixar bem claro que não é questão da mulher, mas é para ficar mais fácil. A questão é esses 6 partidos terão que buscar as mulheres possíveis candidatas daquela cidade. Então, 6 vão disputar um pequeno grupo que talvez não terá aquela quantidade toda que precisa para ter candidatos. Então, isso é uma questão que os presidentes de partidos, se tiver aqui alguns assistindo, e para você, ou não, se não tiver, para você que quer ser candidato, vai trabalhar na campanha eleitoral, porque aqui, Ale, eu sempre tenho dito o seguinte, tem pessoas que vão ser candidatos, e temos que já estão no exercício do mandato, e tem pessoas que vão trabalhar nas campanhas eleitorais. Então, para você que vai trabalhar na campanha eleitoral, e aí você já pode colocar isso no seu checklist, para você, aquele seu cliente está verificando isso, essa possibilidade, essa questão da quantidade dos partidos. Então, não tem como fugir disso. Esse caso é do exemplo do Coronel Wagner, por exemplo.
E ele teve uma quantidade de votos expressiva, assim, muito mais que muitos candidatos vereadores foram eleitos. E eu fiz poucas campanhas de Valadares, não é porque eu não queira, né? Porque realmente eu acabo dedicando para os clientes, então não consigo atender é poucos aqui de Valadares. Dos poucos, é o Ale, o Wagner, e naquela época o Coronel, naquela época o Wagner e o Enes Cândido, então esses três candidatos. Então você. E aí o Wagner era um dos clientes que eu trabalhei com ele. E aí, quando teve aquele resultado da campanha, que teve aquela expressão de voto, mas infelizmente o partido não conseguiu o coeficiente, foi até lamentável. E nós realmente perdemos um grande líder, né, um grande vereador da nossa Câmara aqui daqui de Valadares. Então, aqui, ó, para quem quer ser candidato, a segunda dica que o Ale está dando, que eu estou reforçando, é até o seu partido, você tem que olhar se realmente o seu partido tem capacidade realmente de fazer candidato. Aconteceu isso na eleição de deputado, né, Ale? Se você pegar só para finalizar, o MDB, por exemplo, de Minas Gerais, a gente achava que faria 3 candidatos. A gente, as contas, e assim, 2, 7 e tal, ele faria 3. No entanto, fez 2 candidatos apenas, né? Não, esse jogo de partido é muito importante. Você fazer uma leitura bem fria dessa questão. A não ser que você já tenha um partido que você já é linkado nele, já gosta dele, já está filiado há vários anos, e aí você tem uma identidade partidária, né? Meu pai, por exemplo, ele tem uma identidade com o MDB e ninguém tira isso dele. Pode ter qualquer partido, o MDB, que é o partido que ele gosta. Então, tem muito disso ainda. Mas quem não tem, tem que ter esse olhar diferente. O Ale, por exemplo, gente, tem um partido diferente, que é o Novo. É um partido totalmente, uma linha totalmente diferente de qualquer partido de nível nacional aí. E é até um desafio novo para o Ale nessa próxima campanha, né, Ale? Total, né? O Partido Novo, ele vem com proposta de, né, contra o fundo eleitoral, a gente já não usava, então já tinha esse perfil, né? É um partido que você tem a contribuição mensal nele, né? Então tá batendo pesado aí no STF, um partido se posicionando bem à direita. Então, mas assim, o Adeildo, o que eu falo para todo mundo que me pergunta? O que você acha que eu devo ser candidato a vereador? O que eu devo fazer? A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: o que você vê de problema no seu município que você tem vontade de resolver? Esse é o primeiro motivo para você ser vereador. Se você não tiver uma causa, se não tiver um problema para você trabalhar durante o seu mandato, não faz muito sentido você ser candidato a vereador, né? Com qual objetivo? Então, o primeiro passo seria definir muito bem essa plataforma, né? Identificando esses problemas, essas questões, os problemas mais relevantes dos municípios, quais são as principais preocupações dos seus eleitores e qual é o seu eleitorado. Eu lembro como hoje, em 2016, a gente começou a fazer minha matriz SWOT, né? Quais eram meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos, aonde eu ia ter uma aceitação melhor, aonde eu poderia perder voto, né? E eu tinha esse perfil já mais comunicativo, eu tinha esse perfil mais uma pessoa mais acessível, uma pessoa mais conectada, né? Então, a gente explorou bastante esse meu lado positivo. E para você ver também, Adeildo, por exemplo, o Ale, a candidatura de quem? Do Alessandro Ferraz. Aí todo mundo, quem é o Alessandro? Quem é o Alessandro? O Ale, o Ale, o Ale, o Ale. Aí ficamos naquele dilema, né? Para manter a minha marca. Ia ser Alessandro ou ia ser Ale? Aí foi outra pauta que a gente começou a elaborar. A gente viu que o Ale era mais aceito, o Ale, todo mundo sabia quem era, o Ale era do povo, o Ale tinha um contato, o Ale era da juventude, o Ale... Então, trabalhamos muito nisso aí, né? A Eliane aí, ó, mandando uma mensagem aí, ela está com a gente aí desde 2012, né? A gente vendo aí toda a equipe aí também, o Luquinhas da Gráfica aí, doutor Gustavo, são pessoas que... Elias. O Gustavo estava no primeiro dia, o Elias, o Gustavo estava... Doutor Gustavo Fonseca, no primeiro dia que a gente foi filiar num partido político, em 2011, na época da juventude do PSDB. Então, assim, a gente preocupou com a nossa marca, né? Qual foi a marca? A marca virou o Ale. É lógico que o Alessandro Ferraz ele também tem os seus pontos positivos, né? Talvez mais credibilidade. O Ale tomou a marca. Né? Então, a gente abraçou isso, né? E depois disso a gente foi elaborando um plano de campanha. As pessoas, o que ela quer, Deus? Ela quer já, primeiro dia de campanha, já começa uma campanha antecipada desde agora, fica gastando energia, fica até
traçando a mira dos vereadores, dos concorrentes, para cima dele. Então, assim, eu lembro muito bem do doutor Augusto Barbosa, em 2012, né? Ele falava que a campanha ela é uma onda, ela tem que começar devagarzinho, e no dia da eleição você tem que estar na crista da onda, né? Agora não acerta. Se você começa a sua campanha muito antecipada, não tem fôlego pro final. Ninguém dá conta financeira de gastar. Na época era 90 dias de campanha em 2012, caiu para 45. A gente pega as campanhas de 2022, 2018. O eleitor só foi preocupar com a campanha nos últimos 10 dias final. Então, para que eu vou gastar, né, começar a contratar gente, botar gente na rua, dinheiro não dá conta. Na hora que você vai com o carro de som para a rua no primeiro dia de campanha, o pessoal vai te xingar, que não está querendo saber de campanha. Então, até uma estratégia que eu uso hoje em dia. Eu deixo os outros ir com o carro de rua para a rua, até mesmo porque hoje não tem carro de som mais à vontade, é com o candidato, né? E eu começo muito devagar. O único material meu de campanha, Deildo, que eu boto na rua desde o primeiro dia, é adesivo de carro. Esse eu gosto de ver na rua. Entendeu? E aí depois a gente vai fazendo um crescimento gradativo na campanha nossa, né? Ale, o Tibio é vereador lá em São Félix de Minas. Ó, eu vi também o Todd Limeira aí de Pavão, um abraço, Tibio aí, São Félix. Para quem eu não vi aqui, gente, é difícil ver quem está entrando aqui, então, mas considere-se todos abraçados, viu? E aí a gente vai. Lá, o advogado lá de Moraçu, do escritório do doutor Alan Toledo. Nayara também teve na nossa última campanha, hoje está na prefeitura. Paulinho Barbosa aí também, um articulador político de Valadares. Quem quiser fazer pergunta, gente, pode mandar aqui. E aí, aproveita o Ale, viu, gente? Vamos aproveitar porque a agenda do rapaz é acelerada. Eu custei arrumar um cachê ele hoje aqui comigo, com a gente, viu? Vamos aproveitar ele bastante. Ale, você acha que todo candidato tem que ter uma pauta definida? Ou tem aquele candidato que não tem uma pauta definida, mas que o povo abraça ele logo? Ô Adeildo, a pauta ajuda, né? Eu acho que primeiro você tem que. Eu entrei num movimento de juventude, até bom deixar claro aqui, no meu primeira campanha, né? Como é que surgiu a lei porta-voz da causa animal? Eu vinha do movimento de juventude que a gente tinha dado 1.500 votos para o deputado Caio Valadares, um deputado jovem, presidente estadual da Juventude PSDB, nascido no Triângulo Mineiro. E aí, ali, criou-se o movimento de juventude, criou o movimento Ale Vereador. E quando eu comecei a minha campanha, ela não tinha nada de causa animal. E aí, a Isa, a esposa do David, ela virou para mim e falou: só vou te apoiar se você defender a causa animal. Eu falei: não, eu vou ganhar e eu vou ajudar você na causa animal. Mas não dá para mim fazer propostas que não condiz com o meu dia a dia. Né? Então, ficou aquela coisa. E depois veio o Márcio Amigo Bicho, que ele tinha sido candidato em 2012, teve 280 e poucos votos aí. Todo mundo lembra miau, 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 uau, 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 Márcio Amigo Bicho, da causa animal. E ele foi impugnado também por falta de prestação de contas de 2012. Então, em 2016, ele era candidato a vereador, vinha forte da causa animal, mas não pôde ser candidato porque terminou a campanha e não fez a prestação de contas. Volta de novo no que a gente está falando. Né? Então, dentre várias outras coisas o cara não prestar conta, né? Ele vai ter dificuldade na vida dele, como viajar para o exterior, tirar documentos e outras coisas mais. E aí, ele também me questionou. Aí foi quando eu entrei de cabeça na causa animal mais em 2016, mas depois da minha vitória, eu já fui trabalhar pela causa animal antes de tomar posse. Fui visitar na época o deputado Noraldino Júnior, referência da causa animal. Em fevereiro a gente trouxe o Castramóvel e ali eu vi que só trazer o Castramóvel era enxugar gelo. A gente tinha que ter uma política pública efetiva em Valadares. E aí nós fomos atrás de recursos financeiros do deputado Caio e conseguimos o Castramóvel, que hoje já castrou mais de 6 mil animais e agora nós estamos querendo ampliar esse serviço, né? Valadares região, um plano de trabalho de sede, capturar os animais soltos na rua para serem castrados. E aonde eu volto para a sua pergunta. A causa, né, seja ela da saúde, seja ela da causa animal, seja ela do empresário, seja ela do que for, do esporte, ela facilita, porque você vai falar com o eleitor que está querendo resolver aqueles problemas. Então, é importante sim você ter uma causa, mas não é só a causa que vai dar a eleição, né, para você. Então, você tem que ter vários fatores, da organização de campanha,
uma equipe ao seu lado qualificada que sabe o que está fazendo, estratégia de mobilização, você fazer aquela campanha na rede social, sim, mas também um equilíbrio no porta a porta, conversando com o eleitor, suas redes sociais bem trabalhadas, né? Eu sempre falo que eu vou impulsionar nas minhas campanhas, acabo não impulsionando da forma que eu quero, porque às vezes não gera, mas você ter alguém para impulsionar, para fazer as suas propostas chegarem em mais pessoas, né? Então, são soma de fatores. Outra coisa, a minha primeira campanha eu quase não gastei, a segunda eu já tive que gastar um pouco mais, né? Então, como é que você vai arrecadar? De onde vai vir esse dinheiro? Né? E você planejar a campanha sua. Você vai gastar 5 mil, 10 mil, 20 mil? Quantos mil você vai gastar? Aonde você vai empregar esse dinheiro? Você já deixar esse dinheiro bem reservado, né, de toda a sua estrutura de campanha. Então, eu acho que são essas somas de fatores, né, Adeildo? Junto com a causa que ela te abre portas, né, te impulsiona. Deixa eu registrar aqui uns nomes aqui, olha. Leandro é um contador amigo meu, trabalha aqui na nossa região também. Itiara é contador no outro município. A Kel é contadora lá em Periquito. Tem uma turma muito top aqui, ó, participando com a gente aqui. Um abraço, moçada, para todo mundo. Ale, o Tevão mandou mensagem no WhatsApp aqui perguntando assim: pergunta pro Ale como é que faz campanha sem dinheiro. A minha primeira campanha, ela foi uma campanha de grupo. Então, foi uma campanha pequena, né? Você consegue, se você tiver uma causa, se você tiver um sonho, se você conseguir arrastar as pessoas naquilo ali que você faz, não necessariamente você vai precisar do dinheiro. Você pega aí a campanha do Cleitinho, você pega a campanha do Nicolas. São campanhas de rede social de pessoas que têm pautas e um eleitorado muito específico, né? Se eu fizer uma campanha só de causa animal, quanto é que eu vou ter só de causa animal? Né? Então, você tem condições de você trabalhar dentro do seu eleitoral para gastar o mínimo possível, né? Você fazer do que você está proposto. Um gancho só nessa fala sua, para não te atrapalhar no seu raciocínio, essa questão de não gastar em campanha eleitoral. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque para a justiça eleitoral, não existe esse negócio de não gastar. Lógico que se você não gastar e comprovar que realmente não gastou, ela não vai questionar isso, né? Ela, de certa forma, não tem como. Mas é quase que impossível, porque normalmente você é um amigo seu que te ajuda com a de ser de um carro para você usar durante a campanha. Não tem carro de som, mas você tem um colega que vai panfletar para você na rua, você tem um cidadão que vai fazer visitas com você na rua. Então, assim, esse tipo de serviço é um cidadão que vai ceder um transporte, por exemplo, para um comício de um eleitorado seu. Então, tem muito serviço. É um serviço de marketing, de trabalho de rede social, que alguém vai cuidar para você dessa parte de gestão, né, da sua rede social, que é um prestador de serviço, que não está te cobrando financeiramente. Para a justiça eleitoral, isso nós chamamos de recursos estimados em dinheiro, ou seja, você não empregou dinheiro nessa despesa, mas para a justiça eleitoral ela deverá ser considerada como uma despesa de campanha. Ela entra no seu limite de gasto de campanha. Então, muito cuidado com isso. O ouvinte que me perguntou aqui, o seguidor, se realmente tem condições de fazer uma campanha sem gastar. Bom, se você conseguir comprovar que realmente não gastou, aí de fato a justiça não vai continuar. Mas você cuidado em achar que tudo que você fizer na campanha eleitoral, todo movimento que você fizer, aquilo ali não é passível de precificação, ou seja, de contabilização com recurso estimável em dinheiro, aí a justiça eleitoral pode questionar e você ter o caixa 2, porque aí não tem discussão. Se você gastou, não comprovou, não demonstrou, não apresentou para a justiça eleitoral e aquilo foi comprovado, aí caracteriza caixa 2, não tem discussão, você não vai ganhar e não vai levar. Então, muito cuidado com essa questão, porque nem tudo na justiça eleitoral é de graça. A gente sabe, Ale, a gente participa de várias campanhas que o período eleitoral assim, é um período do mercado. O mercado, né, ele fica aquecido, porque de fato todo mundo presta serviço. Você vai, por exemplo, essas pessoas que trabalham na panfletagem. O preço do serviço da panfletagem é o primeiro que contrata que dá. Normalmente, o cidadão que contrata, o primeiro que começa com esse serviço, ali ele já criou uma linha de corte.
olha, eu vou pagar meio salário mínimo. Então, menos que isso, ninguém vai conseguir contratar. É raro você achar alguém que vai trabalhar por menos que aquele candidato paga. Vai querer ter mais. Então, a linha de corte é o primeiro que contrata. Então, porque todo mundo sabe que nesse período eleitoral é uma oportunidade até mesmo de você ganhar um recurso a mais, de uma arrecadação maior nos seus ganhos, né, mensal. Então, muito cuidado com essa questão de prestação de contas sem gastar Ó, nada. Adeildo, a teoria sua aí, na prática, em 2016, foi o que aconteceu comigo. Eu tive 3 amigos que abraçaram minha campanha diariamente, assim, no operacional, né? De acordar de manhã, de fazer as coisas. Era uma campanha que ainda tinha cavalete. Não, 2016 não tinha cavalete, não. Foi 2012 que tinha. Então, olha o tanto que já mudou. Tirou cavalete, tirou carro de som. Aí, em 2016, eu ganhei, por exemplo, uma Kombi. Eu tinha uma Kombi. Eu ganhei uma moto, assim, para usar durante o período eleitoral, né? Que era também de carro de sonzinho meu. Os amigos que trabalhavam aí, eu tinha que prestar conta deles, aí eles não tinham receita, porque minha contabilidade foi aprovada com ressalva. Eles não tinham receita para me doar o serviço deles. Ah, pra você ver. Entendeu? Como é que. Então, dá para você fazer uma campanha sem dinheiro, mas você explicou que não é sem dinheiro, porque tudo tem um preço. Né? Quanto é que foi a doação daquela Kombi como carro de som da minha campanha? Isso. Quanto é que custou aquela doação de uma moto? Ele não me deu dinheiro, mas ele me deu o serviço, ele me deu o material, né? Então ela Comitê de tem. campanha. Meu amigo, vou te prestar aqui meu espaço no imóvel para você fazer aqui um comitê de campanha. E O Dan Costa aí, ó, Adeildo, ele falando que a campanha. Primeiro cumprimentar aqui a Eliane Titã e a Raika, que são duas guerreiras em campanhas, né? E respondeu o Dan Costa aqui, falou que realmente a internet democratizou muito a viabilidade dos candidatos, realmente. Inclusive de me tira, a regra eleitoral, quando ela tira cavalete, que era difícil demais mexer com isso. Quantidade de carro de som gritando para todo lugar, né? Está facilitando. E aí ele pergunta: campanha de vereador é melhor focar em nicho, bairro, tema ou tentar alcançar a cidade inteira? Para mim, o maior erro é você tentar alcançar a cidade inteira. Uma coisa que eu indico para cada candidato hoje é ele fazer a lista não de votos, mas de pessoas que podem ser potenciais cabos eleitorais dele, né? E enumerar o potencial dela. Eu separo ela em nível 1, nível 2, nível 3. E ali ele cuidar daquele nicho. Aquele é voto dele. Vou falar Valadares. Valadares vão na urna uma média de 140 mil pessoas. Se tem uma roda ali que o cara está debatendo se vai votar em A e B, sai dali, não perde tempo não. Vai atrás de um outro eleitor seu. Tem muita gente que não vai na urna votar. Então, não fique acompanhando o prefeito pela cidade toda, não fique rodando a cidade toda. Faz seu dever de casa, começa a ligar para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu irmão, para as pessoas do seu meio, para o seu colega de trabalho. É ali que está o seu nicho, é ali que está o seu voto. Comece a mapear isso, né? Ao invés de você ir para a cidade toda. Então, isso é o básico. Você vai mapear quais são o seu foco, o seu nicho, as suas estratégias e treinar aquela pessoa, por exemplo, seu colega de futebol, seu colega de trabalho, decidiu que vai votar em você, treinar ele pedir voto, treinar ele falar de você. Por que você vai votar no Alê? Por que o Alê merece o seu voto? Porque o Alê fez isso, o Alê fez aquilo, entendeu? Então, o Alê trouxe isso para cá, o Alê prometeu aquilo e fez. Então, você vai treinar aquelas pessoas e cuidar daquelas pessoas para você ter foco. É aquela verdadeira teoria de Faria. 80% dos seus votos está em 20% do seu meio. Então, cuida daqueles 20%, entendeu? Tenha foco naquele pessoal que vai te dar o seu voto. Essa questão do treinar, eu acho interessante isso, porque eu vejo muito isso em campanha. O candidato, às vezes, preocupa em contratar quantidade. Aí eu vou contratar 30 pessoas para fazer panfletagem. O cara, mas não tem uma estratégia de campanha. Vai panfletar onde? Vai só entregar ou vai conversar? Não prepara uma equipe, não prepara um líder, né? Não prepara um líder, não prepara assim uma referência daquela equipe ali. O que vai conversar, apresentar o candidato, não basta entregar um santinho, porque santinho vai ter um monte de gente entregando.
O que vale, às vezes, ali é aquele bate-papo mesmo ali com o eleitor, olha, estou te apresentando o candidato tal, estou te apresentando esse cara, tem a bandeira assim. Então, aquele ato preparatório, onde você já tem umas coisas definidas, você se vender, né? Ali é como vender um produto, né? Teoricamente é isso, não é de uma campanha, né? 2014, em 2014, foi a experiência que eu tive já. Em 2012 eu tive na coordenação de campanha do Augusto, na parte de juventude, depois cuidei dos candidatos a vereador. Em 2014 já caiu nas minhas costas a coordenação da campanha do Caio, aqui em todo o leste, e caiu também a coordenação da campanha do Anastasia para o Senado, do Pimenta da Veiga, governo do Estado, e ajudamos um pouco a Patrícia na campanha do Aécio, presidente. Ali a gente veio um pessoal da gente, quem era o Pimenta da Veiga, quem era o Aécio, quem era a Anastasia, quais eram os pontos negativos dele, como responder. Foi onde eu aproximei muito da Raia, da Alvinha, saudosa Alvinha, que era uma equipe que já vinha de uma escola política, né, da época do Mourão, e que a gente foi para a rua, né, treinar esse pessoal. Era isso aí que você falou, não era quantidade. A gente batia de porta em porta, conversava com a pessoa, explicava, e com certeza isso ajudou muito nos 1.500 votos que nós demos para o Caio. A gente conseguiu passar a imagem, né, de um jovem que estava entrando para a política, e nós demos 1.500 votos para ele, que ele teve mais de 101 mil votos, né? E como a Raika falou, o saudoso Caio que, né, nos deixou aí. O Maurício, o Múcio, que é o vereador aí do Alto Paranaíba, entrando também, ó, turma aí da UVB. Aqui o André Luiz aqui fez uma seguinte ponderação que acho que vale a pena a gente destacar. Boa noite. Seria muito importante alertar para os futuros candidatos que quem manda nos partidos políticos ainda são os deputados. Muitos candidatos perderam o partido aos 45 minutos do segundo tempo. Infelizmente, o André tem certa razão em alguns pontos, que realmente os partidos nessas cidades menores, os deputados majoritários, eles têm um poder de decisão maior. E como quase todos é comissão provisória, que acho que é um erro que o partido comete, às vezes, não tem um diretório estruturado, não tem um diretório organizado, não tem um processo do partido organizado na cidade, e aí monta uma comissão provisória para aquela eleição, e de fato, realmente tem essas questões. Tem diminuído bastante, viu, André? Mas ainda assim, os partidos, os deputados majoritários aqui da cidade, realmente dominam os partidos que eles estão, né, que eles estão eleitos. Então, vale a pena você que é pré-candidato verificar essa questão. De fato, faz valer a pena você checar essa informação também. O Novo não tem isso, né, Alan? Não, o novo não tem dono. O Novo ele é bem democrático. Todo mundo participa, a convenção é convenção mesmo. E como o André falou, né, os partidos, eles, de modo geral, eles têm dono, e você tem que saber a história do partido, como é que ele funcionou na eleição passada, na retrasada, e aí você sabe o que acontece. O cenário nacional interfere, o presidente da República, ele interfere nos partidos, os deputados interferem, né, te obriga a apoiar. Às vezes você está filiando em um partido, achando que vai apoiar um candidato A, você é obrigado, a legenda é obrigada a coligar com outro partido, aí você não consegue fazer material casado, que é outra coisa que acontece também para economizar as campanhas. 90% do meu material, ou 95%, ele é feito casado com o prefeito. Então, é o ônus de bônus. Tem gente que não quer carregar a fotinha do prefeito nos seus materiais. Que, vai tirar voto. Mas, em compensação, você não gasta. O prefeito, normalmente não. Ele te dá todo o material casado. Né? Então, eu convenço meus amigos, ó, você não gosta do candidato aí, meu filho, mas carrega ele aí, porque senão vai me custar R$ 25 o adesivo no fundo do seu carro. E se eu for adesivar sem carro, é 2.500 conto. Olha, aí eu convenço a galera. Em período das eleições, o material sobe em preço, viu, moçada? A demanda é muito grande, então fica mais caro um pouquinho. Então, eu consegui adesivar muito carro casado, mostrando isso para meus colegas, né? Porque, não, só quero o seu, só quero o seu, só quero o seu. Eu falei, ó, vocês vão me quebrar, mas já vai me gastar dinheiro no material aí. Já aproveito, olha, para alertar o seguinte, olha, o seu amigo pode te doar, aí um exemplo prático já, vi que é dinheiro que acontece, meu amigo, pode fazer uma doação para mim de santinho, de adesivo? Não
pode, seu amigo não, você só pode doar aquilo que é produto do seu trabalho. Então, é prestação de serviço. Adesivo Santinho, ele é feito por quem? Por uma gráfica. E gráfica é o quê? Uma empresa, é uma instituição, CNPJ. CNPJ pode doar para a campanha? Não. Então, você não pode receber esse tipo de doação, de hipótese alguma, e é muito comum durante a campanha eleitoral, você ter que cidadão, você pede uma ajuda, faz uma doação para mim, para minha campanha. Ah, não vou te dar em dinheiro, não, vou comprar um material gráfico para você. Não pode fazer isso. Ah, vou te dar gasolina para a sua campanha. Não pode ser assim, porque a gasolina é do posto de gasolina, então ele não pode doar. Você só pode receber de doação, pessoa física, fruto do seu trabalho. Eu sou Adeildo, sou contador. Eu posso doar, por exemplo, serviço de marketing para a campanha do Ale? Não posso, eu não trabalho com marketing. Eu posso doar serviço de jurídico para o Ale? Não, não posso, porque eu sou contador. Então, se eu tiver de doar para o Ale, e não posso, porque a lei não permite, mas exemplo, seria o serviço de contabilidade. São dois serviços que não podem ser doados na campanha eleitoral, que é advogado e contador, está proibido por lei e tem que ser remunerado esses dois serviços. E a própria lei já trata essa matéria. Então, muito cuidado com isso, essas questões, porque na hora da campanha eleitoral é comum acontecer isso e é um erro que se o seu profissional que você contratou não souber desse detalhe, você vai ter sério problema na sua prestação de contas. O Elisa até colocou aqui, ó, a prestação de contas é um dos pilares de uma campanha eleitoral bem sucedida. De fato, é, Elisa, você pode ganhar uma eleição e não levar por causa da sua prestação de contas. Um detalhe interessante, Ale, que eu sempre tenho dito aqui, muito candidato inexperiente, ou às vezes até experiente, até então deixava a prestação de contas para preocupar só depois das eleições. E aí, gente, eu já posso afirmar para vocês, fazer a prestação de conta e entregar não é difícil, muitos profissionais fazem. O importante é se aquele profissional que você contratou tem a experiência para te deixar tranquilo se você que está fazendo está de acordo com a lei. Porque entregar a prestação de conta lá na Justiça Eleitoral, quem sabe operacionalizar sistema, quem sabe mexer com o sistema, consegue entregar. Não é difícil, não. Isso não é um trabalho difícil. Agora, saber o processo eleitoral, todo ele, desde o início da campanha até finalizar a campanha, entregar as suas contas, entregar a sua prestação de contas, aí realmente você precisa de um bom profissional para isso. E não precisa ser eu, pode ser outro, mas desde que tenha a capacidade de conduzir neste processo aí, muito importante. E essa é a ideia dessas lives nossas, é justamente isso. Até mesmo para os colegas, né, contadores, porque nesse período de eleição, olha, eu sempre falo que é uma oportunidade que os contadores têm, os advogados também têm, de poder ter um ganho maior, ter outro ganho, porque ele pode fazer esse tipo de serviço, desde que você esteja devidamente conhecedor da matéria, porque você também assumir e deixar um candidato refém de ele ganhar e não levar por causa de um erro de contabilidade ou de um erro de prestação de conta, aí também você pode cometer um crime aí e pode ser responsabilizado na campanha, no final de uma campanha eleitoral. Muito atento a esse detalhe. Ale, mais uma, registrar aqui algumas pessoas que entrou aqui, ó. Essa é cliente da gente aqui, deixa importante registrar aqui a turma. Fernandão, vereador, lá de São João Evangelista, Fernandão da autoescola. Ah, que bom, ó. Seja bem-vindo, Fernando. Vereador de Alto Paranaíba. O Leonardo, que dá Aquazul, a tia Flotone, né, Leonardo da Aquazul. O Léo da Aquazul. O Caio, advogado lá, grande professor lá no Instituto Pleno. Ismael, bom, né? Candidato a vereador também. Não dá para ver todo mundo, mas sinta-se todos abraçados. Coronel está acompanhando desde a primeira. Toda live que eu termino, ele me manda mensagem, pontuando com muita serenidade. Eu agradeço Marcelo sempre. Teixeira, presidente da União Ruralista. Maurício Cabral, Belo Oriente. Doutor Renato, advogado do PROCON. José Alvim, Guilherme Coura, turma boa aí. Ale, vamos um detalhe interessante, que na semana passada, na live passada, eu perguntei para o David a diferença de marketing político e marketing eleitoral. Eu achei interessante que a gente acha que é a mesma coisa e acaba não é. Ele explicou para a gente aqui que marketing político é aquilo que se divulga durante o processo mesmo do seu mandato, né? É o que você faz, por exemplo, na sua rede social. Inclusive o Ale é muito ativo na rede social dele. Quem não acompanha pode acompanhar, que muito ativo mesmo. Então, esse marketing político, para quem não teve esse momento, está sendo de primeira agora,
a ser primeira vez candidato, mas que não tem esse hábito de rede social e, de fato, a rede social ajuda muito nessa campanha, o que você sugere para ele iniciar aí um processo legal aí na campanha eleitoral dele que vai começar? Ô, Adeildo, a gente tem que fazer o que o eleitor quer. O eleitor ele não quer aquela coisa muito mecânica, ele quer ver o dia a dia da pessoa. Então ela tem que começar mesmo assim, de forma amadora, fazendo o dia a dia dela, na hora que ela acorda. A pessoa não quer aquela coisa muito profissional do dia mecanizada. Então é começar no básico mesmo, dando um bom dia, boa tarde, falando do seu dia a dia, do que está fazendo. Eu sou um pouco não muito imperativo, então acaba que passa meu dia, eu não, nem paro para me filmar tanto. Apesar que as pessoas falam que a minha rede social é bem movimentada, mas assim, eu cobro mais de alguém que sai me filmando, que eu acabo esquecendo, sabe? A nossa vida na rede social é uma vida muito pública, muito aberta, então a pessoa tem que contar o dia a dia dela mesmo, tem que estar preocupada de arrumar demais, e não fazer o dia a dia dela. E aí depois ir tirando igual você está fazendo, né? Para profissionalizar. Não, agora eu já tenho um conteúdo, eu vou me organizar numa pauta XYZ, vou começar a fazer live, vou começar a fazer o quê? Aí você vai profissionalizando, aí você vai movimentando a sua rede social e vai testando o que te dá mais engajamento, né? O que está me dando mais engajamento? Eu falar de quê? O que realmente as pessoas querem escutar que eu estou falando? Para quantas pessoas eu estou alcançando? Vai conversando com profissionais da área, né? Igual você falou do David aí, que são as pessoas especializadas, vai te conversando. Eu vi aqui o Pedrão também, profissional que me ajudou muito na minha É. campanha no marketing, né? Então, Eles colocou aí, às ó. vezes não é profissional do marketing, mas você tem um amigo que é um digital influencer, um cara que entende de comunicação. E aí ele vai, né, vai te orientando como você usar mais a rede social. Eu acho que todo mundo tem alguém, né, bom em uma área, no seu nicho de amizade, que vai poder te orientar. Às vezes ele não tem acesso ao Deildo, não tem acesso ao Alan Toledo, não tem acesso ao David, mas ele vai ter acesso ali a um amigo dele que é bom na rede social, senta, troca, planeja o dia a dia dele. Ele vai ter um amigo que entende um pouco do jurídico, senta, conversa. Vai ter um contador, senta, conversa. Né? E minimamente, às vezes, ele não tem uma estrutura de campanha, mas então escolhe um partido que vai dar um bom advogado para ele, um bom contador para ele. Aí. E tem muita. E se você for, por exemplo, Advogado. Ale, cortou um pouco o áudio, Oi. deu um delay. Eu estou te escutando tranquilo. Então, assim, né, no resumo, até a Nayara colocou aqui, Nayara Sawyer, mantendo sempre a essência. E realmente, né, às vezes as pessoas na pré-campanha agora, o cidadão nunca teve o hábito, né, de ter uma rede social ativa e aí agora começa a fazer isso aí de forma até muito agressiva, né? E aí o povo já sabe que aquilo ali, e aí começa a postar uma série de coisas que não é da minha praia, mas a gente percebe que aquilo ali é forçado, que de fato ele nunca teve uma rede social ativa daquela forma. Então, até isso, até esse equilíbrio é importante, né? O pré-candidato fazer. Pré-campanha eleitoral, Ale, eu sempre falo com as pessoas para tomar muito cuidado com ela, porque às vezes entra com tanto euforismo, né? E já começa a fazer uma campanha. Na pré-campanha já fazer uma campanha. Além das regras legais que não pode, né? Os erros que não pode cometer, você também tem uma questão, de novo, você diz lá no início da live. Chega no final da campanha, na reta final dela, você já está morto, você já não tem mais condições de apresentar nada de novo, e aí você vai cair, tudo que você fez ali, talvez naquela reta final, se colher os frutos, você não vai conseguir alavancar, né, a sua campanha. Então, acho que tudo isso também você tem que ter esse certo cuidado nesse momento aqui. Ale, Vou cumprimentar aqui também, para a gente não esquecer aqui a Carol, que é coordenadora do Proconte, o Zé Maria, João Batista, JB, né, o Leandro. É uma turma grande, né? turma Acompanhando, graças a boa. Deus. Ale, nós já estamos aqui caminhando já para o nosso final. Um detalhe ali é o seguinte, deixa eu dar um recado para a turma aqui, aproveitando. Nós criamos aqui no escritório um grupo de WhatsApp só das eleições. A gente vai colocar tudo nesse grupo, então a gente tem um tratamento diferenciado com ele lá. E eu desenvolvi aqui junto com a turma, com a equipe, um e-book de 5 erros
se você cometer na sua campanha, a sua prestação de conta está comprometida. Então, se você evitar esses 5 erros, você já elimina aí, posso afirmar para você, 70% de problemas da sua campanha. É um material que eu desenvolvi justamente para compartilhar mesmo, é só para parte de conhecimento. É só que eu vou colocar lá nesse grupo lá, quem tiver pode ficar à vontade. Lá no link, tá no Instagram, tem um link na bio lá, acessa lá que a partir de amanhã a equipe já vai divulgar esse e-book para todo mundo que quiser ter acesso. Hein, Ale? E aí, Ale, assim, então para a gente já estar caminhando para o final aqui, meu querido, você sabe que o papo aqui a gente vai longe aqui, né? Mas assim, eu queria essas considerações finais suas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer, tá na hora, viu, gente? Pode ficar à vontade, que a gente está aqui para responder, seja da contabilidade, seja da experiência do Ale enquanto já candidato em outras campanhas e coordenadores e líderes de outras campanhas. Fala para nós, meu irmão. Adeildo, realmente é um prazer enorme, né, esse seu chamado, uma pessoa que a gente tem um carinho pela sua conduta, pela sua ética, por quem você é, por onde você passa. Então, a gente tem que ser sempre na vida. E manter, né, a dica que a gente já deixa para todo mundo que quer ser candidato, é manter esse espírito de ética, de transparência, sempre na sua campanha, no seu mandato, no seu dia a dia. Porque você tem que prestar conta disso para o seu eleitorado. Você tem que prestar conta disso para a população. Você tem que convencer ela de que realmente você vai lutar pelos aqueles problemas que você falou durante a campanha. Então, defina muito bem a sua plataforma, defina muito bem os seus nichos, conquiste os seus eleitores, planilhazinha, ó, caderninho, vai anotando quem são as pessoas que você vai procurar, seus pais, seus parentes, os seus mais próximos. Comece pelos seus mais próximos e tira o compromisso delas de uma forma como ela vai te ajudar, arrumar mais 5 votos, 2 votos, 1 voto, 10 votos. Sai daquela planilhazinha, que é aquele trabalhozinho de porta a porta, reunião. É esse trabalho que você tem que começar a fazer agora. Vai buscando pessoas que vão entrar para esse projeto seu, que vão comprar esse sonho junto com você, aquela pauta de resolver no seu município. E ao longo dos seus 4 anos de mandato, você focar nele para terminar e você falar, essa meta a gente cumpriu do nosso mandato, da nossa campanha, e aí vai ser mais fácil a sua reeleição, né? Eu vim para uma difícil, né? Como você... A reeleição é sempre mais difícil. Eu consegui aumentar votos, né? Então isso para mim foi muito prazeroso. O eleitor viu em mim que realmente valeu a pena votar e votou de novo, né? Então a gente dá esse testemunho aí para cada um que quer se candidatar, né? E deixa a gente aqui à disposição para qualquer dúvida, para conversar, né? Nas nossas redes sociais, pode marcar, a gente vai sentar e trocar uma experiência, uma orientação. E a gente tem que, na verdade, Adeildo, ser testemunho e ser incentivador que mais pessoas de bem entrem para a política. Eu acho que o pior é quando a gente fica inerte, só criticando e deixa aqueles corruptos ocuparem os cargos, né? Ou deixa outras pessoas sozinhas. Então, a gente tem que ser mais testemunho de bem. É isso mesmo. Amigo, brigadão. O Tyson é um amigo comum nosso também, lá de Caiana, aí, ó. Tyson, um abraço, meu irmão. Tyson está em Brasília hoje, né, Tyson? Espera feliz. É verdade. Tyson é um Vereador. Vereador lá, presidente da Câmara de Que eu Caiana. encontrei com ele, era presidente da Câmara, então continua, né? Presidente da Câmara hoje. Presidente da Câmara lá em Caiana. Um cliente do nosso escritório, um amigo que a política também me deu. A política me deu vários amigos, cara. E o Tyson é mais um deles aí, que a gente está convivendo já há um bom tempo já. Tomara que ele vire prefeito lá rápido. Ué, aí Tyson já jogou pra cima, hein? O Tyson, vai ficar gravado, o pessoal de Caiana vai ver, Tyson. O Ale pediu, vai cumprir aí. Ô, Ale, aqui tem um monte de gente aqui que tá aqui, a gente não conseguiu mencionar o nome, gente. Isso já peço desde já desculpa, porque de fato não tem como, né? Não tem como e vai passando muito rápido aqui, a gente não vê. E o tempo vai passando. Então, assim, Ale, eu que agradeço, cara, você ter participado aqui conosco, aqui, desse bate-papo. O meu objetivo era justamente ouvir você e aprender mais dessa questão da campanha eleitoral, porque
A pessoa lá, o vereador, é diferente a campanha de Valadares para o meu município de Caiana, por exemplo. Não, não é diferente, não. As estratégias são as mesmas. A diferença é o público, a quantidade de eleitor. Aí é uma eleição mais aguerrida, talvez. Mas para conquistar o voto, cara, que se você entrar numa campanha eleitoral pensando que você vai entrar num mar de tranquilidade, não, ali é disputa mesmo de eleitor. Você disputa um por um. Às vezes você vai numa família. E eu vejo muito isso. O candidato não preocupa com a família dele, não. Ah, minha família vai estar em mim. Só que não, meu parceiro. São seus primeiros cabos eleitorais que você precisa ter. E olha, eu nunca fui candidato, não. Eu estou te falando de experiência no sentido da administração de uma campanha, dos erros que a gente percebe, né? São os erros que é comum, né, dos candidatos cometerem. E não conquistar o seu familiar primeiro, né? E já querer fazer campanha fora de casa. Em primeiro lugar, você tem que conquistar os seus eleitores, são seus familiares. Porque se você tiver um familiar, meu irmão, ou minha amiga, que não compra a sua ideia, ele vai tirar voto seu. Se alguém perguntar para ele, seu pai ainda ganha, você vota nele. Não, eu não. Ele votar naquele cidadão, ele vai tomar seu voto ainda. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar que você tem que começar a buscar o voto é com o seu familiar. E aí, a partir daí, você vai criar a sua estratégia. Olha, outro ponto legal aqui que o Ale colocou para a gente aqui, gente, treinar a equipe. Não basta ter gente na sua campanha de volume. Não é só o volume, e sim no sentido de que você contratou aquelas pessoas, chamou aquelas pessoas para dentro do seu processo, capacita eles. Você dizer, ó, para te vender o seu produto. O produto é você, cara. Tanto é que na campanha eleitoral, Ale, existe CNPJ de campanha. E, de fato, você é considerado pela Justiça Eleitoral uma empresa. Então, assim, você tem data de nascer e data de ser extinto do processo eleitoral. Você tem um período de registro, constituição do CNPJ, e tem um período final que vai ser baixado pela Receita Federal. Então, você tem esse período. Então, para a Justiça Eleitoral, você é uma outra pessoa totalmente diferente da sua pessoa física. Então, não tenta misturar essas duas coisas, não. São coisas diferentes, são um tratamento diferenciado. Então, todas as dicas que o Ale deu aqui, as dicas que nós vamos conversando aqui, está gravado na live, vai ficar gravado aqui, você pode assistir qualquer momento, na hora que você quiser. E se eu puder ajudar, assim, não estamos aqui, estaremos sempre também à disposição, que a ideia é justamente incentivar as pessoas, né, a entrar no processo eleitoral. Porque, de fato, né, Ale, cidadão sem causa nem justa, né? A gente para brigar, a gente para falar, mas não tem uma causa, um movimento, tem um monte aí, mas vem para o processo, né? Vamos discutir aqui, vamos colocar na mesa e cada um fazer as suas posições. Acho que isso é importante. E a gente ter gente boa, né? No processo aqui. Gente ruim, cara, tem um monte aí querendo e, infelizmente, se eles entrarem, eles vão fazer o que quiserem fazer. É isso aí, O Tais colocou, quem não pede voto não quer voto. Os de casa são os primeiros, porque se não pedir, outros vão pedir. É isso aí, Tyson. De fato, tem que ser dessa forma aí. Concordo com você plenamente. Então é isso, meu querido Ale. Valeu demais, meu brother. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Você sabe que o Ale é um amigo que a política me deu. Não canso de dizer isso. A gente tem um contato um do outro. Na última campanha de deputado, a gente trabalhou junto na campanha. Ele também ajudou muito a campanha do Cleitinho. Então, nós, de certa forma, cooperamos com a campanha do Cleitinho e ajudamos, né, nessa parte aqui da região de Valadares. Então, assim, é sempre um prazer, viu, Ale, estar junto contigo. E contigo a gente só aprende. Que você continue firme nesse projeto seu aí. Que seja, na próxima campanha, agora, se você for candidato a vereador novamente, que sua reeleição seja certa e que nós estamos juntos aí. Dos poucos que eu cuido aqui de Valadares, você é um deles. Você está separado aqui, pode ter certeza disso. E eu não abro mão, não. Pode ter certeza disso, porque a gente já criou essa história e aí vamos continuar. A gente tem que achar as pessoas, Adeildo, que você delega uma função e que não te traz problema. Você não é nem delegar, né? A gente tá junto na campanha, eu sei que contabilidade eu não preciso mais preocupar, entendeu? Então, quando a gente acha essas pessoas, a gente não pode abandonar elas de jeito nenhum, entendeu? É verdade. Então, meu amigo, muito obrigado por Deus ter colocado você em nosso caminho aí. Eu acho que esse papel seu aí de estar cada vez mais dando informação para a população, para aquele que quer ser candidato, é um papel muito louvável, que você continue perseverante nessa missão sua aí, porque a gente precisa realmente dividir o nosso conhecimento, dividir as nossas experiências, para ter mais pessoas com mais conteúdo,
somando mais força com a gente, aumentando o nosso time. E, meu amigo, você continua firme aí, pode contar com a gente sempre. E a cada um que está assistindo a gente agora ou que vai assistir, né, meu Instagram tá aí, qualquer dúvida é só procurar a gente, Hamilton. É isso Obrigadão. aí, meu irmão. Obrigadão, a gente. Terça-feira que vem, próxima terça-feira, a gente tem uma outra live, vai ser com um advogado. Então a gente vai agora para o campo do jurídico. Eu estou fazendo assim já pensado. Eu convidei um amigo aí, Ale, para fazer comigo da parte de pesquisa, mas tá difícil convencer o rapaz, viu, moço? Mas eu estou convicto que ainda que eu vou convencê-lo. Ele Mas é enfim, fera. ele é fera, ele não está querendo. Ele falou: ah, estou pelejando com ele, mas vou conseguir. Vou falar ao vivo aqui que ele está assistindo a gente. Aí já fica gravado que as pessoas ajudam a cobrar. Eu tenho certeza que vai contribuir muito nessa ideia de pesquisa, porque de fato ajuda muito uma campanha eleitoral, uma pesquisa. Tá bom? Ale, abraço, meu Valeu. querido. Deus te Um abençoe. abraço, irmão. Grande abraço e dá um abraço na meninada aí. Vai tomar conta dessa tropa toda sua aí. Que Deus abençoe. Tamo junto aí, viu, meu chefe? Tamo junto, tá? Um abraço.